Desde os primórdios da fé, poucas narrativas bíblicas ecoam com a intensidade e o mistério da história de Abraão e o sacrifício de Isaque. É uma passagem que, ao longo dos milênios, desafiou a compreensão, provocou interrogações profundas e, para muitos, permaneceu um enigma insondável. Como um Deus de amor poderia exigir tal prova? Que segredos se ocultam nas entrelinhas de um dos mais angustiantes episódios do Antigo Testamento? Hoje, no Vozes da Bíblia, propomos-nos a desvendar as camadas deste mistério, mergulhando nas profundezas da história, da cultura e da teologia, para revelar verdades esquecidas. Convidamo-lo a juntar-se a esta jornada de descoberta. Não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas revelações. A história começa num tempo de clãs e promessas, onde a fidelidade a Deus era testada de formas que hoje nos parecem inimagináveis. Abraão, cujo nome original era Abrão, era um homem de fé inabalável, escolhido por Deus para ser o pai de uma grande nação. Aos 75 anos, Deus fez-lhe uma promessa extraordinária. A sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu, uma promessa que, na altura, parecia impossível, pois Abraão e a sua esposa, Sara, eram avançados em idade e não tinham filhos. A espera foi longa, marcada por dúvidas humanas e a paciência divina. 25 anos se passaram desde a primeira promessa, e só então, quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, o milagre aconteceu. Isaque, o filho da promessa, o riso, o herdeiro de tudo o que Deus havia prometido. Isaque não era apenas um filho, ele era a encarnação da esperança, a prova viva da fidelidade de Deus, o elo entre o presente e o futuro glorioso. A vida de Abraão, que até então fora uma jornada de fé e obediência, de repente tomou um rumo chocante. Gênesis 22:2 relata as palavras que ecoaram no silêncio da noite, perturbando a paz de Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. A magnitude desta ordem é indescritível. Não era apenas um filho, mas o filho da promessa, o único herdeiro, o fruto de anos de espera e milagre. O pedido de Deus não era para um sacrifício ritual comum, mas para um holocausto, uma oferta total, onde o corpo seria consumido pelo fogo. Para compreendermos a profundidade deste evento, é crucial mergulhar no contexto cultural e religioso da época. Naquele tempo, o sacrifício de crianças era uma prática horrível, embora existente, entre algumas culturas pagãs da região, como os cananeus. Ofertas humanas eram realizadas a deuses como Moloque, numa tentativa desesperada de apaziguar divindades e garantir prosperidade ou vitória. É fundamental notar que a lei de Deus, dada a Israel mais tarde, proibiu veementemente tais práticas, condenando-as como abominações. Portanto, o pedido a Abraão não pode ser visto como uma aprovação divina do sacrifício humano, mas como algo muito mais complexo e talvez até mesmo como uma denúncia implícita dessas práticas. Abraão, sem questionar, levantou-se cedo na manhã seguinte. A narrativa bíblica é notável pela sua brevidade e ausência de detalhes emocionais explícitos. Não há registro de lamentações, de negociações ou de súplicas. Apenas a obediência silenciosa de um homem perante uma ordem divina incompreensível. Ele preparou o jumento, cortou a lenha para o holocausto e partiu com Isaque e 2 dos seus servos. Durante 3 dias, eles caminharam em direção à terra de Moriá, uma jornada que deve ter sido carregada de silêncio, angústia e uma fé que desafiava a lógica humana. Imagine a mente de Abraão durante esses dias, a luta interna entre o amor paterno e a obediência a Deus,
a certeza de que Deus era fiel e a perplexidade diante de um pedido que parecia contradizer todas as promessas anteriores. Ao terceiro dia, Abraão avistou o lugar de longe. Deixou os servos para trás, dizendo: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá, e havendo adorado, tornaremos a vós. Estas palavras são enigmáticas. Seria uma mentira para proteger os servos da dolorosa verdade, ou uma expressão de uma fé inabalável, a crença de que, de alguma forma, Isaque voltaria com ele. Abraão colocou a lenha sobre Isaque, e ele próprio carregou o fogo e o cutelo. A cena é de cortar o coração. Isaque, com a inocência da juventude, perguntou: Meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta de Abraão, carregada de uma fé dolorosa, foi: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Uma profecia, talvez, ou uma declaração de confiança absoluta no Deus que sempre cumpriu as suas promessas. Chegados ao local, Abraão construiu o altar e arrumou a lenha. Então, com um coração certamente dilacerado, atou Isaque, o seu único filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. A imagem é poderosa e perturbadora. A mão de Abraão estendeu-se, segurando o cutelo, pronto para desferir o golpe final. Neste instante de máxima tensão, no limiar do sacrifício, a voz de um anjo do Senhor bradou do céu: Abraão, Abraão, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada. Porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. A intervenção divina foi precisa, no último momento, revelando o verdadeiro propósito de Deus. Este não era um teste para que Deus soubesse da fé de Abraão. Deus, na sua onisciência, já conhecia o coração do seu servo. Este foi um teste para Abraão, para a sua fé, para a sua obediência, mas também para toda a humanidade, para nos ensinar sobre a natureza da fé e o caráter de Deus. A revelação mais profunda deste episódio não reside na possibilidade de Deus exigir um sacrifício humano, mas na sua recusa explícita em aceitá-lo. O propósito não era a morte de Isaque, mas a demonstração da total entrega de Abraão e, mais importante, a rejeição divina de qualquer sacrifício humano como forma de adoração. Deus, ao parar a mão de Abraão, estabeleceu um princípio eterno. A vida humana é sagrada e nunca deve ser oferecida em sacrifício. No lugar de Isaque, um carneiro foi providenciado e sacrificado. Abraão chamou aquele lugar Jeová Jiré, que significa o Senhor proverá. Este nome ecoa através dos séculos como um testemunho da provisão divina e da fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas de formas inesperadas. A história de Abraão e Isaque é, portanto, uma narrativa de desconstrução de práticas pagãs e de redefinição da verdadeira adoração. Não é uma história sobre um Deus sedento de sangue, mas sobre um Deus que exige um coração totalmente entregue, uma fé que confia mesmo quando a razão falha e que, no final, provê o sacrifício necessário. Este evento também serve como uma profunda prefiguração de um sacrifício maior. Muitos teólogos e estudiosos veem nesta narrativa uma sombra do que viria a acontecer séculos depois. O próprio Deus não poupou o seu único filho, Jesus Cristo, mas o entregou por todos nós. A montanha de Moriá, onde o sacrifício de Isaque quase ocorreu, é tradicionalmente identificada como o local onde mais tarde se ergueria o Templo de Jerusalém e, nas suas proximidades, a colina do Calvário, onde Jesus seria crucificado. O paralelismo é impressionante. Um pai disposto a sacrificar o seu único filho, um filho que carrega a madeira do seu próprio sacrifício e a provisão divina de um substituto. Este segredo, muitas vezes ignorado, revela que o sacrifício de Isaque não era o fim em si, mas um elo vital na tapeçaria da redenção, apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
A história de Abraão e Isaque, portanto, transcende a simples narrativa de um teste de fé. É uma revelação do caráter de Deus, um repúdio às práticas pagãs, uma afirmação da santidade da vida humana e uma prefiguração do sacrifício supremo. Ela nos convida a refletir sobre a profundidade da nossa própria fé, a nossa disposição para confiar em Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, e a reconhecer que, no final, Deus sempre provê. O mistério por trás do sacrifício de Isaque não é a crueldade de um Deus que exige o impensável, mas a sabedoria de um Deus que, através de uma prova extrema, revela a sua natureza amorosa e a sua provisão redentora. Que esta verdade ressoe nos vossos corações, inspirando uma fé mais profunda e uma compreensão mais rica do sagrado. Este vídeo despertou a sua curiosidade e o levou a uma reflexão mais profunda. Deixe o seu gosto. Partilhe com aqueles que buscam a verdade e, acima de tudo, subscreva o Vozes da Bíblia para continuar a desvendar os mistérios da fé conosco. A sua jornada de descoberta apenas começou.